Um idoso, na verdade, foi preso por tentar abusar sexualmente de uma mulher grávida enquanto ela estava trabalhando. A Rivana volta conosco agora para explicar para a gente como isso aconteceu, Rivana. Fred, esse caso aconteceu hoje à tarde numa loja de produtos eróticos que fica lá no Jardim América. Essa mulher está grávida de 6 meses, é dona do comércio e esse homem de mais de 60 anos chegou lá no local se passando por um cliente. Com o andar da conversa, ele começou a pegar nos cabelos dela, a querer levá-la ali para os fundos da loja para estuprá-la, mesmo vendo que ela estava grávida. A mulher ficou em pânico, chamou o marido e logo depois, na sequência, ele fugiu. Nós temos uma entrevista desta mulher e a gente chama a atenção também para a situação que muitos profissionais desse tipo de comércio acabam passando, porque ali é um comércio como outro qualquer, mas muita gente acaba confundindo a situação ali e tenta praticar esse tipo de situação, que, claro, é crime. Vamos assistir a sonora dela, a entrevista dela, e daqui a pouco a gente volta com a polícia para explicar como é que foi a prisão desse homem. Comecei a mostrar os produtos para ele e depois ele começou a falar que ele precisava de produtos, mas que ele precisava que eu ajudasse ele com outra coisa. Que a roupa dele era larga, que ele não tinha jeito de eu ver, que eu estava muito grávida, que eu estava grávida e apesar de estar grávida eu podia resolver o problema dele. Queria saber o que tinha dentro da minha loja, se tinha algum lugar que ele podia ir comigo, pegar de mim, pegando na minha mão, meu cabelo, que eu sou muito linda. Nós vamos conversar agora com o aspirante oficial Natanael para contar como é que foi então a prisão desse homem. Muito boa noite para o senhor. Algumas características ali, imagens, ajudaram nesse encontro? Primeiramente, boa noite, Rivana. Boa noite, Fred Silveira. Bom, hoje o que essa mulher viveu foram momentos aterrorizantes. Ela, em seu comércio, grávida de 6 meses, recebeu esse senhor que no primeiro momento se passou por cliente. E logo em sequência ele revelou a sua verdadeira intenção, que era praticar o crime de estupro. Ele começou com palavras de cunho sexual, passando a mão nos cabelos da vítima e logo em sequência agarrando ela no braço e tentando levá-la para uma sala aos fundos da loja, objetivando praticar o crime de estupro. Ela, extremamente abalada, nervosa e chorando bastante, conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda a uma loja ao lado, mais precisamente para o esposo dela. Como foi a prisão? As equipes do 6º Batalhão, mais precisamente, por meio de uma operação integrada, diligenciaram e em menos de 30 minutos conseguiu prender o autor dos fatos delitivos, que inclusive possui uma extensa ficha criminal. Possui registro de crime de homicídio, 2 inclusive, lesão corporal, receptação e 3 crimes contra o Código de Trânsito Brasileiro. Foram as imagens divulgadas ali, vocês localizaram ele, fizeram com que ela o reconhecesse. Como é que foi essa dinâmica? Exatamente. Nós pegamos as imagens do envolvido e, por meio de um patrulhamento, as equipes do 6º Batalhão conseguiu localizá-lo. E, posteriormente, a vítima o reconheceu e, inclusive, várias testemunhas que presenciaram o fato. Ficou um alerta, né, aspirante oficial Natanael, porque, como eu disse antes da gente chamar a entrevista dela, muitas pessoas acabam confundindo esse tipo de estabelecimento, né, e essas mulheres que trabalham sozinhas nesses lugares, muitas vezes são vítimas de assédio, né, que podem evoluir, inclusive para o estupro. Exatamente. Inclusive, o senhor possui 68 anos de idade. E nós, com larga experiência, sabemos que crimes contra a dignidade sexual é lamentável. Crimes que deixam marcas profundas, jamais serão esquecidas. Essa vítima, Rivana, jamais vai esquecer dessa prática delitiva, mas também jamais vai esquecer que foi a Polícia Militar, mais precisamente o 6º Batalhão, que estendeu a mão. Isso não foi só uma ação eficiente. Isso foi respeito à vida, isso foi respeito à dignidade, isso foi respeito ao cidadão de bem, e isso é a Polícia Militar do Estado de Goiás. Obrigada pela participação. Fred? Rivana, muito obrigado. Agradeço a todos aí do 6º Batalhão, em especial ao aspirante Natanael aí pela entrevista e pelo excelente trabalho que eles fizeram aí pela sociedade. Mas isso que eu falo, né? O bandido não tem idade não, o criminoso não tem idade não. 68 anos, tem ideia?